filho de empresário, né? Então, o que pra mim é uma dádiva, assim, cara. É um presente você tá dentro de uma casa onde você experimenta, mesmo que de forma intangível, você não sabe muito bem o que tá acontecendo na prática, né? Dos números, de tudo. Mas você tá vendo os papos em casa, né? Você tá vendo... Nossa empresa tá crescendo, a gente tá expandindo pro Brasil inteiro. Daí dá um ano, a gente vai quebrar, vai acabar tudo. Meu Deus, e agora? E você é criança, você nem sabe o que tá acontecendo. Você só sabe que as coisas estão acontecendo na sua volta e tá impactando de alguma forma. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Você que chegou até aqui certamente está esperando aí uma aula de negócios com alguém que, sem sombra de dúvidas, já influenciou muito a minha vida, um parceiro de negócios. Eu quero que vocês conheçam com muita alegria eu recebo hoje aqui Israel Anijar. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Renato, que prazer estar aqui com você. Primeiro, obrigado pelo convite. E, galera... Tô empolgado, hein? Vamos conversar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês sobre um pouco da nossa trajetória e vamos ver se ajuda vocês com alguma coisa, vocês implementarem os negócios de vocês. Poxa, finalmente conseguimos conectar as agendas aí, agora que você tá morando em Floripa ficou mais fácil, né? Exatamente. Eu tô tentando me adaptar a isso aqui, cara, mas é muito legal estar aqui de volta. Muito bom. Meus amigos, para você que chegou até aqui, esse podcast é um oferecimento de Moreira Mendes Contabilidade, um escritório aí que hoje atende centenas de clientes espalhados pelo Brasil e muitos até fora do país. Então, a Moreira Mendes hoje tem dezenas de colaboradores prontos para te atender, um escritório de contabilidade que, sem sombra de dúvidas, pode ser a diferença daquilo que você precisa aí para acelerar o seu negócio. Além disso, nós temos o apoio e o patrocínio de MTR Inteligência Tributária com o objetivo de trazer eficiência financeira para sua empresa através de economia, planejamento tributário. Na MTR você pode fazer uma auditoria daquilo que você pagou de impostos nos últimos 5 anos e, quem sabe, recuperar alguns impostos pagos indevidos, fazer um planejamento eficiente para que a sua empresa tenha o melhor regime tributário e esteja com os melhores benefícios tributários. Então, por isso, se você quiser saber mais sobre a Moreira Mendes MTR, na descrição desse podcast você tem mais informações. E vamos lá, meu amigo, que alegria! Rapaz, hoje, claro, te conheço, né? A gente é parceiro aí de negócios. Quantos anos já, Renato? Rapaz, já faz alguns anos aí. Uns 10? Mais, eu acho. Não, uns 10, porque o 10 a 12, meu processo de transformação aconteceu em junho de 2010. Nós podemos até entrar nisso. Mas eu sei que você é filho de empresário aí, muito bem sucedido, mas, né, como filho de empresário, hoje um grande empresário, toca aí vários negócios, um cara que é disruptivo nesse ponto. Conta um pouquinho da nossa história aí para que a nossa audiência possa te conhecer um pouco mais, Israel. Muito bom, vamos lá. Bom, então, como o Renato falou, eu sou filho de empresário, né? Então, o que pra mim é uma dádiva, assim, cara. É um presente você tá dentro de uma casa onde você experimenta, mesmo que de forma intangível, você não sabe muito bem o que tá acontecendo na prática, né? Dos números, de tudo. Mas você tá vendo os papos em casa, né? Você tá vendo... Nossa empresa tá crescendo, a gente tá expandindo pro Brasil inteiro. Daí dá um ano, a gente vai quebrar, vai acabar tudo. Meu Deus, e agora? E você é criança, você nem sabe o que tá acontecendo. Você só sabe que as coisas estão acontecendo na sua volta e tá impactando de alguma forma. E você vê a reação dos seus pais no meio de todo esse negócio, vai te moldando de alguma forma, né? E eu cresci vendo meus pais, tipo, sonhar com compra de terrenos, de imóveis, né, de expansão da empresa, compartilhar isso em casa. E eu acho que isso para mim é uma dádiva. Poder ter essa experiência de perto, entender um pouco desse mundo, mesmo sem estar sabendo exatamente o que está acontecendo, sabe? Sim. Então isso me impactou de muitas formas e também eu cresci, tipo assim, eu sempre vejo, sei lá, pastores falando que os filhos cresceram na sala pastoral dele, correndo na igreja, né? Eu cresci correndo no pátio dos carros do meu pai, lá que ele tinha uma empresa de carros, conversando com os mecânicos. É até engraçado que eu nunca me interessei muito por essa parte. Mas eu cresci dessa forma, né? Crescendo entre os pátios, dos carros lá e tal. Depois meu pai foi para material hospitalar, daí que realmente não tinha menor interesse, né? Que era tudo descartável, aquelas coisas. Então, assim,
essa parte da influência do meu pai foi muito importante. E aí, quando o meu pai sempre foi um cara que me levou junto pras coisas. Embora a gente não conversasse muito, ele sempre me colocava na mesa. Então eu tava numa reunião lá com os gerentes de banco, eu tô sentado do lado, meu pai tá conversando. Isso a partir dos 14, 15 anos. Inclusive foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Primeira vez na vida, foi com 15 anos que eu comprava material para um galpão que ele tava fazendo em Manaus. Então ali já comecei a aprender a negociar, nas manhas dos caras, né? E na hora de vender. Então assim, foi legal. Assim, foi uma oportunidade muito especial. Então foi assim que eu fui moldado. Depois foi sentando nas mesas com meu pai, vendo ele fazer as coisas. E aí mais pra frente, eu diria que um ponto bem interessante nessa jornada foi quando eu fui na faculdade, né, de economia aqui na UFSC. Eu tive a oportunidade de estar na Ação Júnior, que é uma empresa de consultoria júnior, né? Então a gente está ali aprendendo ainda, sendo supervisionado por professores. E aí a gente tem a oportunidade de fazer, sei lá, consultoria financeira, consultoria estratégica, consultoria de tudo. E aí numa dessas eu comecei a aprender muita coisa. Comecei a trazer me interessar pela empresa do meu pai, de entender, já que eu estava entendendo os números, então deixa eu entender os números daqui. E é assim que eu fui entrando na empresa dele. Mais pra frente a empresa acaba quebrando. E nessa quebra, um pouquinho antes de quebrar, eu tive a ideia de oferecer serviços de importação. Era uma empresa que importava, então eu falei, pai, se eu começar a oferecer esse serviço de importação para os meus amigos, o que você acha? Ele falou, tá bom, tu usa a estrutura. Meu pai é judeu também, né? Tem todo o sangue judeu. Então, ele falou, beleza, usa a minha estrutura, importa teus amigos, mas me deixa 50% para você usar a minha estrutura. Tá bom, pai, beleza. Tem certeza? 70%? Não, 50-50. Eu falei, tá bom. Então, esse foi meu primeiro negócio, digamos assim, né? Uhum. Foi essa de importação, de serviço. Não sei se você lembra dela. Sim, claro. Goldman Trade na época. Aí eu fiz um cliente ou outro ali, que me dava uma renda legal. E foi bom pra experiência, mas eu senti que aquele negócio me deu um conforto, assim, que eu não era bom, entendeu? Uhum. Porque eu já tinha o salário lá na empresa do meu pai e agora eu tinha uma renda que me dava ali um sossego, que eu não precisava trabalhar muito para ganhar. Me ajudou bastante quando a empresa quebra, porque daí eu tenho esse negócio daí, eu tenho essa renda ali. Mas fazendo uma longa história curta, basicamente, quando meu pai, a empresa dele quebra, eu começo a oferecer aqueles mesmos serviços que tinha aprendido na Ação Júnior para outras empresas. Dali eu acabo me mudando para São Paulo. Quando eu mudo para São Paulo, um pouquinho antes da pandemia, minha esposa tinha se destacado como psicóloga. Ela tem a ideia de fazer uma mentoria, bota essa mentoria para jogo. E quando eu olho para aquele negócio, eu falo assim, rapaz, esse negócio é bom. E aí a gente tem a ideia de criar a Ápice do Futuro, que é a empresa que a gente tem hoje. E aí a gente transforma aquela mentoria, né? Que era só uma mentoria para 10 psicólogos, no Zoom e tudo mais. A gente teve a ideia de transformar numa escola de marketing digital para psicólogos. Foi o nicho que a gente decidiu atacar. Uhum. A gente faz isso e aí o negócio explode em 2020, porque a pandemia veio logo em seguida e isso acelerou muito o processo da migração das psicólogas para o digital. Então, longa história. Bem curta, é um pouco disso aí do que a gente tem vivido. A empresa tem escalado, cresceu em cima de marketing digital. Depois a gente migrou para tecnologia, né? Foi para franquia, depois para tecnologia e hoje a gente segue como uma health tech. Caraca, cara, é legal porque eu acompanho essa história desde praticamente ali no final da empresa do seu pai ali, né? Então a gente já caminha juntos nesse sentido e já vendo todas essas movimentações. Eu até quero fazer um parênteses aqui, cara, que por mais que você seja, né, talvez muito mais jovem do que eu, não me lembro a sua idade, mas eu sei que você é mais jovem do que eu. Tá com quantos anos, né? Eu tô com 38. A gente tá perto, 34. 34, então tá pertinho. Mas mesmo assim, o que eu você tá mais perto dos 40 só. É que, cara, você já influenciou muito a minha vida, né? Que legal. Eu acho que, eu até costumo dizer que maturidade é uma coisa que não é a idade que vai definir o nível da sua maturidade. O que define o nível da sua maturidade é a forma com que você encara as coisas e a forma com que você resolve os problemas. E isso vai dividir as pessoas maduras das imaturas. E eu acho que tem as que correm pra cima do problema pra resolver e tem as que correm do problema. Exato. Né? E assim, até talvez cresce. Pela tua história, pela referência que você teve do teu pai, talvez isso também te acelerou no entendimento
de como gerir negócios e como transformar a sua vida. Então você e a sua esposa são referências para minha família, né? Então, que legal. Por isso você que também já me influenciou muito, muito mesmo. Legal. Então assim, cara, dentro disso, né, percebendo toda essa reviravolta que aconteceu, e eu acredito muito que muito do que você vive foi plantado lá atrás pelo seu pai, né? Com certeza. Por conta dessa história, dessa cronologia familiar e de negócios. Agora, quando você olha assim, caramba, hoje o que você vive, né, nos negócios, essa aceleração, né? Hoje uma empresa multimilionária e tal, que você construiu junto com a sua esposa, e você olha para o passado, qual é a sensação que você tem que hoje, em ver que você está no comando de um negócio numa proporção que antes era o seu pai, mas não é o mesmo negócio? Sim, muito bom. É interessante, assim, cara. Inclusive, o que eu posso dizer? Eu acho que talvez a maior escola que eu tive, embora estar com meu pai durante todo o meu crescimento, ele foi muito bom. Eu acho que sair debaixo do meu pai e ter a oportunidade de trabalhar para outras pessoas foi muito importante para mim, entendeu? Porque no fim, é o meu pai. Sim. Entendeu? Por mais que ele seja meu chefe, continua sendo meu pai. Eu volto para casa com ele, entendeu? Uhum. Então, assim, o momento que eu saio debaixo vou chamar assim, né, dali dos braços do meu pai e vou trabalhar para outra pessoa, eu sinto que isso aí me deu um senso de responsabilidade pelas coisas, de tipo, aqui não vai passar a mão na minha cabeça, aqui eu não vou voltar para casa com ele, entendeu? Então, assim, eu preciso me destacar aqui, Então, esse processo de sair debaixo do braço do meu pai e começar a criar o meu espaço, seja lá onde for, que não era embaixo dele, foi muito saudável para mim. Então, hoje, a gente ter construído, e assim, a gente quebrou real, né? Tipo assim, quando a empresa familiar, né, quebrou, eu fui junto. A gente chegou a ter cheque especial, né, estourado, limite de cartão, tudo. Não ter, tipo assim, eu lembro uma vez que eu fiquei preso na conveniência, porque meu cartão não passava, nem meu débito, eu não tinha um centavo no bolso, né? O salário estava atrasado. Então, assim, ter começado, digamos assim, do zero, assim, modo de dizer, né? Financeiramente falando, não do know-how. Sim. Mas do zero financeiramente, pra mim, eu acho que foi muito importante, sabe? Não só como uma questão de validação própria, assim, tipo, cara, você consegue, você tem isso dentro de você, mas também de, tipo assim, entender que nem todo mundo começa com a estrutura que eu tive, entende? E que é possível construir do zero financeiramente, entende? Se você tiver conhecimento certo, se você tiver a resiliência, se você tiver o trabalho duro, a vontade de fazer acontecer, é possível. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir, mas é possível. Sim. Entende? É possível. E assim, eu acho que todo mundo pode conseguir, mas a gente sabe que na prática nem todo mundo consegue, porque às vezes desiste antes, tem outras coisas aí que acontecem no meio do caminho. Eu diria, né, conhecendo a sua história, que você não começou do zero, né? Você já começou negativo. Então, exato. Assim, de certa forma, perceber... Nome sujo. Então... Eu tive que usar o nome da Alane por muito tempo. Exato. Então, eu vejo que, cara, você... eu acho que foi um processo muito importante, até porque hoje você pode chancelar que tudo que você tem foi por esforço próprio. Não foi porque alguém deixou uma herança financeira para você e você partiu dali. Você realmente foi lá e tacou o pau, fez o negócio acontecer, e isso é muito bacana. E teve um processo de muitas mudanças na sua vida, né? Como é que você encara todas essas mudanças, até não só de localidade, inclusive, né? Eu acho que se você também pontuar isso, mas eu sei que o seu pai também teve vários negócios, teve várias empresas, umas deram muito certo, outras quebraram. Como é que foi ver tudo isso e essas mudanças no seu negócio hoje? Legal, eu acho que o meu pai nunca foi muito apegado a essa coisa de propósito nos negócios. Tipo, meu pai, o propósito do negócio é dar dinheiro pra família, a gente vê bem, conforto. Sempre foi muito essa pegada, né? Então, meu pai nunca foi muito apegado às empresas, entende? Uhum. Nunca foi muito apegado, ele sempre trabalhou numa linha de... Eu gosto de sempre ter 3 negócios. Quando eu vejo que um já tá meio ruim, eu vejo que não tem muito futuro, a gente fecha, abre o outro. Então, meu pai sempre foi muito desapegado nesse sentido. Então, esse nível de desapego, e ele é um cara de muita fé, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele é desapegado dos negócios, ele é muito apegado em Deus, entende? Ele, cara, Deus tá no controle de tudo, eu confio nele, ele vai guiando meus passos, então se não é mais isso, Deus tá soprando aqui, eu vou pra cá. Então, sempre foi muito tranquilo. E eu acho que isso me influenciou muito, no sentido de ter essa fé,
constante de que Deus tá no controle, né? De que Deus tá comigo por onde eu for e que ele vai guiar meus passos. Então, assim, quando você me perguntou sobre essa questão dos negócios, de como ver essas mudanças, né? Então, eu encaro que embora tudo na minha vida mude, eu sempre tenho essa coisa da minha fé que nunca muda, né? E do meu Deus que nunca muda, é sempre o mesmo. Então, eu tenho tudo ao meu redor mudando, então no sentido, a gente fez transições na empresa, a gente mudou para São Paulo, mudamos de chefe, digamos assim, né? Mas o meu Deus não mudou, eu mesmo. Então, é importante você ter esse lugar um lugar fixo, um fundamento, um pilar ali na tua vida, que é Deus, no caso, a família, e o resto pode mudar à vontade. E aí encarar essas mudanças, acho que uma coisa que me ajudou muito é uma frase que eu vi há um tempo, que era o seguinte: tudo vai mudar, certo? Tudo vai mudar, seja você querendo ou não, mas as coisas podem mudar do teu jeito se você decidir mudar, entende? Então as coisas vão mudar, assim que nem uma cultura de uma empresa. A cultura vai acontecer, se você decidir fazer ela ou não. A questão é que se você for intencional, você cria a cultura que você quer. A mudança, a mesma coisa. A mudança ela pode acontecer do seu jeito ou não, você que escolhe. Se for do seu jeito, você toma atitude, se é intencional, você faz a coisa mudar. Eu não sei se eu te respondi, mas era isso que você queria... Não, eu entendi. Que você queria pegar, né? Eu acho que esse processo de você estar pronto para a mudança, de você entender que, caramba, existem ciclos na vida, existem estações e hoje a estação é essa, a vida é essa. Porque quando você está pronto para a mudança, você está pronto para quê? Para viver um novo tempo. E esse novo tempo, na maior parte das vezes, ele é melhor. Por mais que não, mas é mais desafiador agora, mas é porque ele está te preparando para um novo ciclo, para um novo tempo, e eu acho que a gente precisa ter isso muito claro para que a gente não sofra também, porque o que acontece? Às vezes, né, esse processo, poxa, quebrou a empresa, isso frustra demais, né? Você tem tem que ter muita inteligência emocional para lidar com isso. E agora você tem que ir para o próximo passo, aprender novas coisas. Eu acho que todo empresário precisa ter em mente isso, até para você não se frustrar tanto. Você entender que, caramba, pode acontecer, mas o que isso vai proporcionar? Aonde isso vai me levar? Né? Tem uma história que eu ouvi uma vez, né, que eu acho muito interessante, porque tinha um cara que tinha uma égua. A égua dele fugiu. Sorte ou azar? Azar, né? A égua fugiu. Mas essa égua, quando ela volta e é seguida por um cavalo, um garanhão e tal, e aí, quando chega ali, ele tem agora 2 cavalos. Sorte ou azar? Sorte. Mas aí o filho dele vai domar esse cavalo, porque era um cavalo selvagem e tal, vai domar o cavalo, cai de cima do cavalo, quebra a perna. Sorte ou azar? Azar. Mas ele vai pro hospital e chega no hospital, ele conhece a enfermeira que se torna a esposa dele, que ele não conheceria se não tivesse ido pro hospital. Sorte ou azar? Sorte. E aí você vai indo, a vida é feita de sorte e azar, de momentos que te desafiam mais, pra quê? Pra te proporcionar outras coisas. E quando você tá pronto pra isso, quando você entende, caramba, a estação da vida que eu estou hoje, ela é um pouco mais desafiadora, mas o que isso vai trazer lá na frente? Então eu vivo essa estação de forma a olhar pra frente com mais esperança, porque, cara, é difícil passar por um momento desafiador, né? Poxa, tô ali devendo pra todo mundo, a empresa tá quebrando, né? Não tem função. Cara, é uma loucura. Se você não tiver sabedoria para encarar isso, e quando eu falo de sabedoria, eu acho que entro na parte de inteligência emocional para encarar tudo isso, você pode ter um problema sério emocional e daqui a um pouco você não consegue se levantar. Eu acho que isso é importante, né? Eu sei que dentro da nossa audiência tem pessoas que estão começando, tem pessoas que já estão num outro nível empresarial, e tem pessoas que pode ser que esteja à beira da falência ali, e elas precisam entender que são fases na vida, né? Muito bom. Então, muito bom. É interessante isso. E agora, sim... Só puxar um gancho ainda em cima disso que você falou, cara. Eu acho que as coisas vão ter o peso que você der pra elas, né? Na verdade é essa, assim. Então, o empresário, às vezes, ele se envolve emocionalmente com o negócio dele. Entende? Então, quando quebra um negócio, ele tá tão apegado emocionalmente que ele não consegue demitir ninguém. Não só quando quebra, né? Mas no geral, assim,
que às vezes aquele negócio, ele não é um bom negócio, entende? Às vezes era melhor que fechasse mesmo, tipo aquele negócio de sorte ou azar. Às vezes a melhor coisa é fechar mesmo, mas uma coisa que eu penso muito, cara, é o seguinte, eu tava falando pra você sobre a questão de Deus, a família, isso aí pra mim não vai mudar, certo? Onde eu for, ela vai comigo. Sim. Né? E outra coisa que vai comigo, sou eu. Onde eu for, eu vou comigo, né? Eu vou estar comigo. Ou seja, eu quero dizer assim, o conhecimento, tudo que eu puder investir em mim, na minha família, no meu relacionamento com Deus, eu sempre vou tirar proveito disso, certo? Uhum. Porque se eu tiver uma família saudável, essa família sempre vai também me dar a base importante para onde eu estiver, inclusive a parte emocional. Se eu tiver minha vida espiritual em ordem, onde quer que o que eu esteja vivendo, eu vou estar bem, porque Deus não muda. Embora tudo mude ao redor, Deus vai estar ali do jeito que ele é, bom, amoroso e tudo mais, e eu vou estar com ele, e ele vai estar comigo, beleza? A outra coisa sou eu. Então, todo conhecimento que eu adquiro, seja em vendas, em gestão, em liderança, vai estar comigo, eu vou levar para onde for. Né? E uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas tem muita aula de gestão de tempo, assim. Eu sempre falo sobre você entender a temporada, que eu acho que é um pouco do que você está falando. Cara, as coisas mudam, os tempos mudam e tal. E a gente está num mundo que só muda mais rápido, cada vez mais, né? Se você identificar o que é exigido de você nessa temporada e você não ficar lutando contra isso, você abraçar isso, cara, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque daí você não tá resistindo o cavalo que fugiu. Uhum. Cara, o cavalo fugiu, mano. Vai atrás do cavalo. Entendeu? Essa é a estação. Vai atrás do cavalo. Entende? Então, isso é uma coisa que eu fiz. Você perguntou sobre São Paulo e tudo mais. Cara, eu entrei em São Paulo, eu entendi assim, e essa questão com Deus, assim, pra mim é muito forte, né? Uhum. Então, eu falei assim, tá bom, Deus, o que é essa fase? O que é esse tempo em São Paulo? Cara, você tá vindo aqui, e eu tive muito forte, você tá vindo aqui pra ser treinado, principalmente em liderança. Esse foi o meu sentimento. Cara, eu peguei e falei, é pra ser treinado? Então, se é pra ser treinado, vou ser o melhor aprendiz. Cara, você sabe, né? Eu fui executivo na empresa do meu pai. Lá eu cheguei a carregar café, servir café, carregar mochila. Eu fiz o que eu tinha que fazer pra aprender, entendeu? Ah, cara, tem uma viagem aqui pra ir junto com o cara, não sei o que, você tem que pagar passar. Eu pago. É pra estar lá, eu vou, entendeu? Então, eu me coloquei nos lugares, me coloquei disponível e abracei o que aquela estação tinha pra mim, entendeu? Uhum. E eu acho que quando a gente abraça o que a estação tem pra gente, é a melhor coisa que a gente pode fazer. É legal porque isso que você está falando, eu já escrevi 2 livros. O meu primeiro livro chama-se Potencial Empreendedor. Nesse livro eu trago um compilado, inclusive, cara, até abrindo um parênteses aqui, algo que foi transformador na minha vida foi uma conversa que eu tive com você em que eu estava, provavelmente você não vai lembrar, mas eu sempre comento dessa conversa em que eu falei, cara, não tá indo para frente, não tá indo para frente, eu invisto aqui, faço aqui, trabalho aqui e a empresa não vai para frente. Aí você falou, Renato, essa frase ecoou muito no meu espírito, que você disse assim, Renato, a sua empresa é exatamente do tamanho que você é. Aquilo me despertou para algo, peraí, então quer dizer que não adianta eu fazer muito, eu preciso ser. E aí eu entrei numa jornada de autoconhecimento, fiz formação de coach e não sei o que, e várias coisas voltado para inteligência emocional, que no final resultou num livro onde eu aprendi que muitos empresários de sucesso, eles têm 3 coisas importantes. Inteligência emocional, para lidar com os momentos desafiadores e também com os momentos de grande alegria, porque você também precisa ter inteligência emocional, né? Para você não pôr tudo a perder no momento de que você fechou um grande contrato. Inteligência espiritual, porque você precisa ter uma fé muito grande para vencer algumas adversidades e também para você continuar firme. E inteligência nos negócios, de gestão, entender de números. Então, tudo isso resultou nesse livro. Muito bom. Gostei. E tudo isso que... exato. Então, é uma tríade do sucesso, né, que eu trouxe para esse livro. Então, tudo isso que você fala ter que ter uma espiritualidade forte para encarar os momentos desafiadores e também para ter fé em tomar algumas decisões, algumas ações, é extremamente essencial para todo empresário que quer avançar. Agora, você é um cara muito espiritualizado, eu sei disso, eu te conheço.
Inclusive até uma curiosidade aqui, o Israel já foi meu pastor. É verdade. Né? O Israel também é pastor, não sei se você exerce essa função ainda hoje, não. Tem novidades pra te contar. Tem novidades? Então assim, Israel já foi meu... Então eu sei que você é um cara muito forte nesse ponto espiritual. Como é que você encara os negócios olhando do ponto de vista espiritual? Eu sei que você já falou bastante até aqui, mas de forma mais clara, como é que você vê os negócios e a espiritualidade? Legal, muito bom. Cara, eu vou um pouquinho mais profundo aqui, numas questões bíblicas, assim, até históricas, tá? Tem uma coisa que é importante entender sobre o termo eclesia. Você pega o termo eclesia, que é o que é utilizado para a igreja, você vai ver que naquela época ele poderia ter usado 3 palavras para determinar o que a gente chama de igreja hoje. Ele poderia ter chamado de templo, poderia ter chamado de sinagoga, e aí ele usa um termo que nem religioso é. Ele usa eclesia, tá? Então, templo, o que tinha acontecido no templo? Os sacrifícios lá, tudo mais, né? Você vai saber. Sinagoga, os ensinos, onde o pessoal sentava, discutia sobre a palavra e tudo mais. E aí você tem a eclesia. O que é a eclesia? A eclesia é uma coisa que foi herdada pelos romanos, foi herdada dos romanos, dos gregos pelos romanos. Então os romanos usam esse termo eclesia para denominar um grupo de pessoas. Toda vez que Roma invadia um lugar, você vai entender onde eu vou chegar. Toda vez que Roma invadia um lugar, então pensa, eles estão expandindo. Pensa num país que está exposto, Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos agora invade o México, tá? Invade o México e dominou o México. A cultura do México é totalmente diferente dos Estados Unidos, certo? É diferente. O que eles fazem? Eles pegam e começam a colonizar, em termos culturais, o México. Era isso que Roma fazia. Toda vez que ela dominava um novo território, mandava o apóstolo e mandava a eclesia junto para ir lá mudar a cultura daquele lugar. Sacou? Sim. Então, o que isso tem a ver com o que eu tô falando aqui? Então, Jesus, quando ele pega os discípulos lá, ele chama eles de apóstolos, que é um termo que já existia, e fala assim, vocês são meus apóstolos, vai lá. E aí, ele fala assim, e vocês vão fazer minha eclesia. No fim das contas, é isso que eles estão falando. É esses termos que ele usa. O que é super interessante, porque a eclesia nunca... O que a gente chama de igreja, né, ela não começou em prédios. Não tem problema nada, não tem nenhum problema com os prédios. A questão é que o problema é ficar preso dentro dos prédios, né? E o que acontecia, se você for analisar a história da igreja, o momento que a igreja mais cresceu na história foi quando Paulo conhece, não na história, né? Mas tipo naquela época, logo no começo, quando Paulo conhece Áquila e Priscila. O que eles faziam? Faziam tendas no meio do mercado. Então eles tinham a oportunidade de, enquanto trabalhavam, expandir o reino de Deus. Tudo isso para dizer que eu encaro os negócios dessa forma. Eu entendo que o meu negócio é uma eclesia. É uma forma de eu trazer o reino de Deus aqui na Terra. Então eu trago isso como? Trago isso através de saúde mental. Entendeu? Então eu tenho hoje mais de 1.200 pacientes mais ou menos que diariamente estão se consultando com psicólogas minhas e estão tendo saúde. Estão sendo tocadas de alguma forma com saúde. Entende? Algo que eu entendo que é um valor do reino, inclusive, né? Algo divino até, você ter saúde, né? Você ter a oportunidade de você sair de um lugar de sofrimento, de dor, de doença, e você ter cura, você ter, entende? Uma transformação. Então é assim que eu encaro meus negócios. E minhas decisões todas, eu gosto de tomar junto com Deus. Se eu tenho esse acesso, eu gosto de usar, entende? Então, tipo assim, é mais ou menos assim. Eu tenho o meu pai, que tem uma baita experiência de negócio, certo? E aí, eu tô lá tentando empreender minhas primeiras empresas e tal. Porque se eu tenho esse acesso para falar com meu pai, que tem toda essa experiência, por que eu não vou falar com ele? Então, com Deus eu faço a mesma coisa. E eu ainda gosto de fazer o seguinte, cara. As principais decisões, eu gosto de começar no espírito. Então, eu vou orar a respeito disso. Eu vou entender se isso tá no coração de Deus. Eu vou dar passos dentro daquilo que eu acredito que Deus já tá se movendo. Eu tenho percebido que quando Deus já tá se movendo, parece que você tá com o vento atrás de você, entendeu? Parece que você tá acelerando naquela direção. E as coisas são mais fluídas. Por exemplo, eu sou um cara que eu sei vender bem, tá? Eu poderia, sinceramente, abrir muitas empresas de cursos só para ficar vendendo, porque eu sei vender. Eu sei que eu vou fazer dinheiro. Só que eu gosto de ter a certeza espiritual, tô falando racional, tô falando espiritual de que Deus tá naquilo. Entende? Que a mão de Deus tá naquilo. Quando eu vou naquela direção, cara, é explosão, assim, sabe? Quando se eu juntasse a vontade de Deus com as minhas habilidades, que o negócio explode naquela direção. Entende? Caraca.
Caraca, é interessante você falar isso, sabe? Porque Napoleão Hill, ele fala da inteligência infinita. Eu acho que ele devia ser cristão, pelos livros dele. Eu já li alguns livros dele e ele fala da inteligência infinita, e quando a gente se conecta com a inteligência infinita através do nosso subconsciente, a gente reproduz naturalmente tudo aquilo que a inteligência infinita é capaz de nos dar. E para nós que acreditamos e somos cristãos, nós entendemos que cada um de nós tem um espírito, e esse espírito ligado ao Espírito Santo, você acessa a todo o conhecimento de Deus Pai e todo o conhecimento do universo. O que isso significa na prática? Caramba, se eu posso ter acesso a quem conhece o ontem, o hoje, o amanhã, a quem ainda tem todo o poder de me dar acesso a coisas que sozinho eu não conseguiria, por que eu não vou me conectar com ele? Por que eu não vou acessar? Por que eu vou negligenciar esse acesso? Trazendo para uma via mais natural para quem não entende o que eu estou falando, poxa, se eu tivesse acesso ao presidente dos Estados Unidos, né, o cara mais importante do mundo, e eu vou negligenciar esse acesso por orgulho ou por... Caramba, se eu tenho esse acesso, eu vou ligar pro cara. Oi, e aí, cara, o que você acha? O que você acha dessa ideia? O que você acha? Então, assim, quando eu acesso o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, né, que está na Bíblia, quando eu acesso isso, a chance de eu dar certo é muito maior. E quando eu falo dar certo, não é eu construir um negócio multibilionário, é eu dar certo sendo o que ele me projetou para ser. Dar certo sendo o que ele deseja que eu seja. Porque eu posso muito bem construir um negócio multibilionário, mas não exercer exatamente aquilo que eu fui gerado para ser. E eu acho que ser o que eu fui gerado para ser é mais importante do que eu construo. Então, quando eu entendo essa identidade, quando eu me conecto com essa verdadeira essência, eu realmente reproduzo o que de fato deve ser. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que, cara, hoje eu sou contador, hoje eu tenho um escritório de contabilidade, a minha oração é, Deus, enquanto isso for bom pra minha vida, eu quero na minha vida, mas se chegar algum momento que você entenda que eu tenho que sacrificar isso por outra coisa, eu vou fazer e não tenho problema nenhum com isso. Né? Que entra muito que o teu pai, né? Que você trouxe aqui, que o teu pai sempre foi desapegado às coisas. Meu pai é desapegado de tudo. De tudo. Cara, às vezes eu... tipo, tomara que não seja de mim, mas assim... Desapegado. Entende? Eu acho que isso é saudável, Renato. Uhum. A gente se apega muito, cara, às coisas, entende? Às pessoas, aos lugares, a bens materiais. Quanto menos apegado você é, mais leve você é. Para pensar. E não é não se importar. Ele se importa, mas ele não é apegado. Entende? Se for pra ser, se não for, tá tudo certo também. Ótimo. Cara, agora sim. É bizarro isso aí. Tem uma coisa que eu olho pra você e assim, cara, no meu segundo livro, eu tenho um livro chamado Que Venha o Teu Reino nos Negócios. Legal. Eu falo muito sobre isso e em um capítulo inteiro eu dediquei à honra. E eu vejo que tudo que você tem tido acesso é muito pela honra que você dá aos seus pais, porque eu conheço a sua história, eu conheço, né, não a sua intimidade, mas eu sei que a sua essência, né? A gente conviveu muito tempo junto e a gente tem essa liberdade, eu acho, de conhecer um pouco mais um do outro. E eu vejo o quanto a honra, ela caminha junto com você e o quanto os seus negócios prosperam por conta disso. Né? Eu acredito nesse valor e eu sei que você também acredita. Agora, o que você poderia dizer para as pessoas sobre honra e sobre como exercitar a honra para que elas também vivam isso? Legal. Eu acho, Renato, que a honra é algo que você carrega em você, entende? Você carrega em você. Eu acho que a tendência das pessoas, quando elas vão crescendo, é de achar que, tipo assim, eu já sei tudo, não preciso de ninguém, entende? E uma coisa que eu aprendi é que você tem que saber, você tem que aprender a entrar e tem que aprender a sair. Dos lugares, dos ambientes, das conexões, de tudo. Você tem que aprender. Se você fizer as coisas direito, as coisas sempre vão andar direito pra você também. Entende? Então, assim, um dos versículos que eu mais ouvi na minha vida toda é minha mãe falando: honra o teu pai e a tua mãe pra que te vá bem. Entende? Cara, minha mãe fala isso o tempo todo, até hoje. Ela fala isso o tempo todo. Pra que te prolongue os dias na vida, né, e te vá bem. Então ela fala assim: você quer longevidade? Tá aqui o segredo. Você quer ir bem na tua vida? Tá aqui o segredo. E assim, eu não posso dizer que eu sempre acertei. Já errei. Errei quando era adolescente com a minha mãe. Errei quando, ali pros meus 20 anos, que eu acho que é também coisa da gente que é independência um pouco, né? Quer dizer que sabe também. E imaturidade.
Mas eu aprendi, cara, quanto mais eu honro as pessoas, mais as coisas fluem pra mim. É muito louco isso. E é importante. E é diferente de bajulação. Uhum. A honra, ela é... Tipo assim, não é que meus pais não têm defeitos. Eles têm defeito. Todos os pais têm defeito. Eu tenho defeito, você tem defeito, todo mundo tem. Mas quando a honra, ela aprende a identificar o que você tem de melhor e reconhecer isso. E te honrar por isso. Entendeu? E te aceitar nas coisas que você não é tão bom. E geralmente, se você parar pra perceber, os nossos defeitos, eles geralmente são uma qualidade muito... são reflexos das nossas qualidades muito fortes. Entende? Então, tipo assim, meu pai é um cara extremamente decidido. Um cara que sabe o que quer. Quando ele bota na cabeça uma coisa, ninguém para ele. Ao mesmo tempo, ele é teimoso. Entendeu? Então, é tipo assim, é um reflexo dessa qualidade enorme que ele tem, de ser um cara de fé, determinado, é isso que eu quero. Aí, obviamente, o cara vai ser teimoso. Tipo assim, vai ser difícil convencer ele do contrário. Sim. Entende? Então, assim, eu aprendi a fazer isso com meus pais, a honrar aquilo que eles têm de melhor e amar aquilo que eles têm de defeito. E tudo bem, eu também tenho os meus. A minha esposa tem os delas e assim por diante. Da mesma forma, eu acho que líderes, né? Então eu tive líderes importantes na minha vida. Já errei com isso e aprendi que não é o caminho, entende? Você saber reconhecer quem te ajudou, quem te impulsionou de alguma forma, quem acreditou em você de um jeito ou de outro, te abriu algumas portas. Você saber reconhecer isso. Isso exige self-awareness, né? Tipo assim, você saber, cara, eu não tinha acesso a essa porta. Aquele fulano que abriu essa porta pra mim. E porque ele abriu essa porta pra mim, agora eu consigo ter acesso a isso. Uhum. Cara, obrigado, fulano. Tem gente que tem dificuldade de dizer obrigado. Entende? Você gosta de... Cara, eu não sei você, mas tem uma coisa que me irrita na vida. É quando você ajuda uma pessoa... Você não faz querendo obrigado, mas o mínimo é um obrigado. Entendeu? Tipo, cara, obrigado por isso, sabe? Então, algumas pessoas, elas falham nessas coisas. Eu lembro, cara, tinha um casal que eu ajudei tanto. Nunca me disseram obrigado, velho. Aí, hoje em dia, vem falar... É que existem 3 tipos de pessoas, né? Existe a não grata, a ingrata e a grata. Né? A não grata... Sabe quando você tá no trânsito? E aí você dá a passagem pra pessoa passar, ela simplesmente passa... E nem olha pro lado, só passa. Você não tinha obrigação de fazer isso, mas você fez e ela não olha pro lado. Ingrata, gostei dessa. A ingrata é aquela pessoa que você ajuda, você deixa passar e ainda o cara ainda mostra o dedo pra você. Sabe? Ainda fala mal de você, mesmo você ajudando ela. Agora a pessoa grata, cara, dá uma buzinadinha. Obrigado aí, valeu, cara. Cara, se você empresta dinheiro, se você pega dinheiro emprestado de alguém, cara, quando você devolver, cara, dê um presente também, porque a pessoa fez isso pra te ajudar, entendeu? Então, assim, eu acho que nós precisamos valorizar quem nos ajuda. Agora tem um ponto bem importante nessa conversa, que até me fugiu um pouco o raciocínio aqui, mas você falou da questão da honra, lembrei. Cara, a importância dos pais na vida de uma pessoa. Porque Salomão foi o homem mais rico da história, o homem mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia. Mas é muito importante a gente saber, na história de Salomão, a importância de Davi. Porque quando Salomão tem um sonho com Deus, e nesse sonho Deus pergunta o que ele quer, a resposta dele foi: eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Mas ele não perguntou: eu quero sabedoria só porque deu na telha dele de pedir isso naquele momento. É porque o pai dele já tinha preparado o terreno. Davi dizia para ele: filho, a coisa mais importante que você pode buscar é sabedoria. Então, quando Salomão estava diante de Deus, ele sabia o que pedir, porque o pai dele já tinha plantado isso. Então, existe uma importância muito grande na figura do pai, da mãe, de instruir. Até interessante, porque nós temos 2 filhos, os 2 filhos praticamente a mesma idade, né? Bem parecido. Acho que é bem perto. O Ben tem que fazer 2 e 10 agora, e o outro vai fazer 10. Então, 10 meses, né? O Héctor tem 3 anos e 2 meses. Bem perto. Bem perto. E a Celina agora vai fazer 10. Mesma idade do Samuel. Então acaba que se conecta. Hoje, o que você pensa, assim, pros seus filhos, né? Você falou muito do que você recebeu dos seus pais, né? De tudo que você tem com relação aos seus pais. Mas você já projeta isso nos seus filhos? Com certeza. E como é que você pensa em fazer isso no quesito negócio, empreendedorismo? Cara, uma coisa que eu tenho feito com o empreendedorismo, por exemplo, quando eu tô trabalhando lá no escritório, o Ben vem,
Eu não expulso ele do escritório. Geralmente boto ele do lado, abro um computadorzinho. Brinca aqui, filho, e tal. Você tá trabalhando. O valor pelo trabalho. Essa é a primeira, né? Eu acho que a gente tem a gente tem uma coisa negativa com o trabalho. Trabalhar é maravilhoso, cara. Trabalhar é bom, entende? Você ser frutífero. Você, através do teu trabalho... E eu não tô falando necessariamente de você ir lá e botar a mão. Tô falando de você trabalhar, de você empreender, de você criar projetos, de você... Sabe? Eu acho que a gente tem que ter um valor por isso. E isso é uma coisa que eu tento incutir nele. Outra coisa... Que a gente fala muito sobre trabalho duro, né? Tem que trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro. Mas a gente tem que aprender a trabalhar mais inteligente, né? Eu tenho aprendido cada vez mais sobre isso. Eu já trabalho duro. Eu preciso trabalhar cada vez mais inteligente. Porque tem uma hora que você tem um limite, né? O que é trabalhar duro? Pô, eu trabalhar 20 horas por semana, por dia. Vou trabalhar um monte, não sei o quê. Cara, você vai se esgotar. Tem uma hora que você não vai mais. O que você precisa? Precisa dar um passo para trás, entender, tá? Como é que eu monto engrenagens que trabalhem por mim? A parábola dos talentos, das minas, é um bom paralelo disso. A parábola dos talentos, quanto mais eu faço, mais eu gero, certo? A parábola das minas, quanto melhor eu construo, mais aquele negócio trabalha para mim. Então, eu tenho trabalhado na minha cabeça, eu tenho trabalhado cada vez mais assim, e eu tento incutir isso nele. Porque assim, para pensar, um CLT, ele provavelmente trabalho operacional, mais do que a gente. É possível. Sim. Mas a forma de ver o trabalho, de ver o mundo, de entender as dinâmicas é diferente. Entende? Na minha cabeça, eu nunca penso, eu vou lá e vou botar a mão e vou vender, vou fazer, vou não sei o quê. Eu penso, vou contratar alguém e vou botar pra fazer. Né? Então eu tô sempre, criando sistemas, colocando pessoas no lugar certo. A minha cabeça pensa assim. O CLT, ou a pessoa que tá ali, ela tá sempre tentando fazer mais, vou trabalhar mais, vou me destacar aqui. Na verdade, se ela botasse toda essa energia pra construir um negocinho pra ela, né? Mesmo que pequeno, ia ganhar mais, ia crescer mais rápido e ia ser até melhor. Então, isso é até pra quem tá começando, né? Então, como que eu boto isso no meu filho? Eu conto uma história pra ele. Tem uma historinha, eu vou contar aqui rapidinho. Eu brinco que é o Bob, aí eu tento relacionar com ele, né? Que é o Bob, que é um menino que sonha em ter foguetes. Eu sempre gosto de ir pra coisas assim bem impossíveis assim com ele, pra ele aprender a acreditar no impossível. Então, o Bob, o sonho dele era ter um foguete, mas ele não conhecia ninguém que tinha um foguete. Aí eu conto a história que o Bob vai vizinho por vizinho, batendo na porta, até achar alguém que conhece um foguete, ou alguém que tem um foguete. Aí ele vai, conhece um cara, esse cara é amigo do Elon Musk, aí liga pro Elon Musk, aí eu vou falando pra ele. Aqui eu tô falando do quê? Cara, quando você não tem na mão, você tem que ir atrás, vai atrás de alguém que conheça, não fica parado esperando. A outra você tem que achar se essa pessoa que você conhece, não conhece, mas ela conhece alguém que conhece alguém, né? Outra coisa. A terceira depois ele chega lá pra comprar o foguete e ele não tem o dinheiro pra comprar o foguete. Quantas vezes você já não quis comprar uma coisa, você não tem o dinheiro. Aí eu falo que o Bob, ele decide então vender sanduíche na praia, né? É o que ele sabe fazer, ele lembra que ele sabe. Então eu tô trazendo pra ele essa ideia de que você tem que usar o que você tem na mão. Não importa se vai ser rápido, se vai ser, né? Tem que usar o que você tem na mão. Então ele vai vender sanduíche na praia. E aí ele vai vender sanduíche na praia e de repente no final do ano ele percebe que vai demorar muito se ele continuar desse jeito, que tá muito longe de comprar um foguete. Aí ele pega e decide contratar pessoas para vender o sanduíche para ele. Ele vai só fabricar o sanduíche. E aí ele começa a fazer isso. Depois ele percebe que esse jeito não vai dar também, que vai demorar demais. E ele precisa então criar um modelo de negócio. Isso eu tudo conto na história para ele. E aí precisa criar um modelo de negócio que é uma banquinha de venda de materiais naturais na praia. E esse negócio, ele cria esse modelinho, começa a expandir isso aí, ele começa a franquear pelo Brasil inteiro. E aí ele consegue juntar o dinheiro em um ano só. Então, são formas de fazer ele já desde pequenininho ver as coisas de uma outra forma, né? De uma outra ótica, saber que você pode ir lá fazer, mas também você pode pensar um pouquinho melhor e fazer os outros fazerem para você. E se você for mais inteligente aí, você cria um sistema que faça esse sistema trabalhar para você. Também coisa que eu boto no meu filho, né? Outra coisa é sobre coragem, sobre fé, né? Tipo, cara, é possível, você consegue, vai lá. Algumas formas, assim. E uma outra coisa que eu tenho feito, cara, isso eu aprendi muito em São Paulo, perto do pastor Teófilo Hayashi lá, que é de colocar a Bíblia dentro do filho, entende? Desde novinho. E isso tem muito a ver com a fé, né?
Então, todo dia agora, desde que eu cheguei em Floripa, eu tô fazendo com ele, que é ele fazer ele decorar um versículo de manhã. Uhum. Aí eu faço as imagens lá, né? Tipo, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tão certo como o sol vai nascer, o Senhor aparecerá. Eu faço lá as artes e faço ele repetir. Então isso vai formando e forjando a mente dele para pensar biblicamente também, né? Caraca, cara, ó... Já anotei aqui que vou contar a história do Bob pro meu filho. Vamos espalhar a história do Bob. Muito bom, cara. Que legal, Israel. Poxa, incrível tudo que você carrega, né? Eu acho que se conectar com você, né? Seja pelas redes sociais, seja pelas suas empresas, enfim. Cara, eu tenho certeza que pra nossa audiência vai aprender muito com você, cara. Porque eu sei do quanto você tem pra colocar pra fora. Qual que é teu Instagram aí pra todo mundo que nos acompanha? É bem fácil pra mim, porque eu cresci com o meu nome, né? Mas Israel Anijar. A-N-I-J-A-R. Muito bom. Israel, agora uma dica, assim, pra gente fechar com chave de ouro, assim, que você diria pra quem... Já que estamos falando, né, de um filho de empresário, né? Eu sei que talvez tem empreendedores aí que são filhos de empresários. O que você diria para filhos de empresários que estão num processo de construir a sua própria carreira, o seu próprio negócio, ou acelerar mais o negócio da família? O que você diria? Cara, eu diria para você... Que legal que você cresceu dentro da empresa do seu pai, que legal que você foi lá e conheceu tudo. Que bacana, eu não sei... Não dá pra tomar a minha experiência como todas, né? Eu espero que você tenha conseguido absorver bem. Mas eu diria, cara, pra ir trabalhar pra outra pessoa por um tempo. Entendeu? Nem que seja um tio, uma multinacional. Vai trabalhar. Vai aprender a errar com o dinheiro dos outros e não da tua família. Uhum. Entendeu? Porque a tendência o que é? O pai vai pegar, vai dar o dinheiro na mão do filho e o filho vai se aventurar em qualquer empresa aí. E a quantidade de pessoas que eu já vi se quebrando, porque o cara não sabe nada. A verdade é que a prática ela é muito diferente da teoria, entendeu? O que você aprendeu no MBA, lá na escolinha XYZ, cara, é uma coisa. A prática, o dia a dia é outro, entende? Então, por mais que tenha aprendido com o teu pai é um cara que provavelmente construiu na raça, na prática, entendeu? Ele não sabe aquelas teorias tudo. Mas funciona porque ele funciona... A cabeça dele, primeiro que ele conhece muito bem o mercado que ele tá, e segundo, ele cresceu na raça. Então, ele tem aquele mercado na mão, digamos assim, sabe? Ele entende da coisa. Agora, pra você, eu diria pra você ir pegar outros ares, entendeu? Vai pra São Paulo, vai passar um tempo lá numa multinacional. Assim, você já tem a mentalidade do empresário, do empreendedor, você já tem isso. Só que você precisa da prática, você precisa entender como que as grandes empresas funcionam. Porque se você traz as melhores práticas desses lugares pra dentro depois do negócio do teu pai, vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Entende? Então eu acho que isso eu diria. Porque assim, o pai, cara, pra conseguir gerar o filho ali dentro, é difícil. É difícil. Uhum. Eu aprendi muita coisa com meu pai, mas teve muita coisa que eu não aprendi simplesmente porque ele tá focado em fazer o negócio, cara. Entende? Então você ir pra outro lugar, assim, viver outras coisas, experimentar, tem que experimentar coisa, viajar, fazer missões. Se você é cristão, vai fazer missões um tempo, vai passar uns perrengues, vai aprender o valor também de você investir no evangelho pra chegar em outros povos. Cara, vai fazer uma parada assim, né? Eu diria um internship, sabe? Algum tipo de coisa nesse sentido. Por exemplo, vai estudar fora, trabalha fora, uma empresa lá fora, depois vem pra cá. Não tem essa pressa. Eu diria que até os 30, Renato. A melhor coisa que você vai fazer é não tentar assumir a empresa do seu pai. Boa. Eu diria isso. Que ótimo, cara. Que legal. Israel, poxa, cara, obrigado mesmo, imagina, cara. Obrigado pelo convite, cara. Eu sei o quanto você é bastante ocupado com seus negócios. Meus amigos, espero que você tenha aproveitado ao máximo esse podcast, tenha anotado aí as dicas que, sem sombra de dúvidas, podem acelerar o seu desenvolvimento emocional, mental, espiritual, porque é isso que no final das contas vai fazer você acelerar o seu negócio de fato. E se você ainda não curtiu, por favor, curte, compartilhe, deixe seu comentário, o que você achou desse podcast e sem sombra de dúvidas nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço para você. Valeu, pessoal. Valeu, Israel. Valeu.